Olá a todos, tudo bem? Hoje estamos aqui para a primeira entrevista do canal do YouTube, do canal técnico. E esse canal ele vai trazer temas para os usuários, temas relacionados à área técnica, tecnóloga, profissional, profissionalizante e também alguns temas relacionados à aprendizagem. O tema da entrevista de hoje é energia solar. Nosso convidado é o Marcelo Gradella Villalva, ele é professor e pesquisador da Unicamp e também autor da editora Érica, e ele escreveu o livro Energia Solar Fotovoltaica. E a gente vai bater um papo hoje com ele em torno desse assunto que é a energia solar, que muitas pessoas já ouviram falar, mas também tem muitas dúvidas sobre isso. Marcelo, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco hoje para falar sobre esse tema. Olá, eu que agradeço o convite para participar desse primeiro vídeo, do seu canal. E para mim é sempre um grande prazer falar sobre energia solar, que é um assunto do qual eu sou bastante entusiasta e também tenho sido um dos pioneiros na divulgação desse assunto no Brasil. E espero que eu receba novos convites para voltar aqui. Ok. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Quais são as maneiras de aproveitar a luz solar para a geração de energia? Então, nós temos basicamente duas maneiras de utilizar a luz do sol. Nós podemos utilizar o calor do sol, Então nós podemos simplesmente aquecer a água, Isso já é bastante comum, isso já é usado no nosso país há muito tempo. Existe também uma maneira de você produzir energia elétrica com o calor do sol, tá? Isso é feito nas usinas heliotérmicas ou nas usinas chamadas termossolares, tá? No Brasil ainda não existem usinas desse tipo, em alguns lugares do mundo já existem, porém, a maneira mais interessante de você aproveitar a energia solar, inclusive para a produção de eletricidade, é através dos sistemas fotovoltaicos, que é o assunto do qual nós vamos falar hoje e é o assunto do meu livro, que é publicado através da editora Érica. Tá. E aí, pensando nessas maneiras de utilização da energia solar, qual seria a mais viável e a mais utilizada no mundo? Então, falando especificamente sobre os sistemas fotovoltaicos, deixa eu explicar antes o que é isso, O sistema fotovoltaico, ele basicamente é um conjunto de placas solares, Essas placas têm uma propriedade que é chamada fotovoltaica, elas possuem células, fotovoltaicas que conseguem converter a radiação da luz solar em corrente elétrica e tensão elétrica. Então, em resumo, ela converte, a célula fotovoltaica converte a energia solar em energia elétrica, Então, nós construímos placas solares e essas placas podem, então, ser usadas em telhados de residências, em telhados de empresas, indústrias, qualquer tipo de prédios comerciais. Elas podem ser usadas numa modalidade que a gente chama de geração distribuída, Então, eu tenho um conjunto de placas ali no meu telhado, produzindo energia elétrica para o meu autoconsumo. Essa é uma maneira. A outra maneira é através da construção de usinas solares, Então são usinas que possuem milhares de placas, centenas de milhares de placas, e no Brasil já existem algumas usinas como essa em construção, e essas usinas passam a competir com usinas hidrelétricas, termoelétricas, São realmente plantas grandes de geração de energia, só que baseadas na conversão fotovoltaica. Então, só para resumir, são duas maneiras de nós usarmos, Ou em telhados ou em usinas. Essas são as os dois grandes modos de você utilizar a energia fotovoltaica. E acredito que esse seja um método também mais conhecido pelas pessoas que estão nos vendo agora, porque quando as pessoas pensam em energia solar, geralmente elas fazem essa relação direta com essas placas que nós vemos nos telhados das casas, ou mesmo sendo utilizado por indústrias. Na verdade, no resto do mundo, sim. No Brasil, esse assunto ele ainda é relativamente novo. Isso começou no Brasil no ano de 2012. Tá? Então, são poucos anos. Hoje, quando você fala de energia solar para alguém, a pessoa pensa já numa placa que vai fazer aquecimento de água. Então, a população brasileira não está ainda muito ambientada com esse assunto. Então, inclusive, é interessante esse tipo de entrevista que a gente está gravando hoje para divulgar mais esse assunto, As pessoas no Brasil não conhecem muito ainda essa possibilidade de gerar energia elétrica usando placas solares, tá? Isso é um assunto novo
E uma boa notícia, um assunto que está crescendo bastante no Brasil, né? Nós tínhamos no ano de 2012 praticamente zero, né? Nesse ano agora, né? Nesse meio de ano, né? A gente já está quase se aproximando aí do meio do ano, nós temos o registro aí de mais de 10 mil residências e empresas no Brasil inteiro que já estão utilizando esse sistema. Então é um assunto que vem crescendo bastante, mas ainda é um pouquinho desconhecido da população. E esse crescimento é importante também, o crescimento dessa utilização é importante porque impacta diretamente também na questão do meio ambiente, de gases poluentes na atmosfera, né? Na redução desses gases. Exatamente. Nós estamos falando de uma fonte de energia limpa, né? Uma fonte renovável, né? E limpa, uma fonte que é ambientalmente correta. E o Brasil, apesar de ser um país que utiliza bastante energia renovável, né? A gente usa muita energia hidrelétrica. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos mais ou menos, o Brasil passou a usar bastante usinas termoelétricas. Tá? Então a gente tem hoje um percentual que é significativo, é impactante, de energia suja. Vamos dizer bem aí que é isso mesmo, é uma energia suja. É uma energia elétrica que, para ser gerada, queima carvão, queima óleo, né? Queima gás. Então é uma geração baseada em fontes fósseis, né? Que são fontes sujas. E a entrada agora dos sistemas solares vai se contrapor, né, a essa entrada de fontes fósseis, né? E o Brasil, assim como muitos países do mundo, vai continuar contribuindo para que a matriz energética mundial seja cada vez mais limpa. Tá? Então a energia solar tem esse papel. E pensando em valores, pensando mais aí no bolso das pessoas que pretendem utilizar esse tipo de energia, levando em consideração os 3 tipos de utilização da energia solar que você citou, eles são muito caros? Existe uma variação de preço muito grande entre eles? Tá. Bom, dos 3 tipos que eu citei, a gente vai excluir a energia térmica, né? Porque ela não é utilizada, ela só é viável para grandes empreendimentos, tá? E no Brasil a gente ainda não está utilizando esse tipo de geração. Mas falando sobre energia fotovoltaica, a gente tem as 2 modalidades. A gente tem a possibilidade de sistemas de geração distribuída, que são sistemas de alto consumo, né? Você produz para o seu próprio consumo, e de um outro lado nós temos as usinas solares. Tá? Bom, falando dos sistemas de geração distribuída, a gente teve aí recentemente, né, nos últimos anos, aumentos das tarifas de energia elétrica de praticamente 100%. Tá? Hoje você consegue ter na sua casa um sistema fotovoltaico que é constituído por um conjunto de placas. Por exemplo, numa residência típica você teria em torno de 10 placas associadas a outros equipamentos. E esse sistema produz hoje uma energia elétrica que tem a metade do preço da energia que você compra da concessionária. Então é um sistema bastante viável. Isso a gente falando de geração nas casas e nas empresas. Do outro lado nós temos as usinas. Tá? Aí quando você constrói uma usina solar, ela precisa competir, né, a energia produzida precisa competir em preço com outras fontes. Aí entra hidrelétrica, entra nuclear, termoelétrica. Mesmo, né, diante dessa competição, a energia fotovoltaica hoje já é viável. Ela já alcança preços parecidos com a da energia eólica, que foi uma das fontes alternativas que entraram no país nos últimos anos também bastante recentemente. E a manutenção desse tipo de energia solar também é viável? A manutenção, a gente costuma dizer que é praticamente inexistente, né? Uma vez que você instala o sistema, você não tem que fazer mais nada. As placas elas duram em torno de 25 a 30 anos. Os demais equipamentos, eventualmente, podem necessitar de alguma manutenção, mas isso leva no mínimo 10 anos até que alguma intervenção seja necessária. Então a gente costuma dizer que os sistemas fotovoltaicos são praticamente livres de manutenção. Tá? É diferente de outras formas, como por exemplo geradores a diesel, que são também muito usados no Brasil, né? Demandam manutenção, demandam substituição de peças, etc. Né? O sistema fotovoltaico não, ele é muito simples de ser instalado e depois ele funciona por muitos anos sem que a gente tenha que fazer nada. O Brasil ele é um país com uma capacidade muito grande de utilização da energia solar, principalmente no Nordeste. Você sabe dizer hoje qual é o percentual de utilização, de capacidade, do que o Brasil gera hoje
de energia solar? Hoje, quase nada, né? Isso é uma boa notícia, porque nós temos um mercado muito grande para expandir, né? Então, e esse mercado está se expandindo. Mas falando em números de hoje, né, números atuais, somando todas as micro-usinas solares, as usinas que existem, a gente tem menos de 0,02% da nossa energia elétrica produzida a partir da luz solar. Porém, né, nós temos tido uma expansão bastante rápida dos sistemas de geração distribuída. Nós temos em vias de construção e em planejamento cerca de 3 gigawatts de usinas solares. Isso vai representar mais ou menos de 6 a 7% da energia elétrica que nós temos no país hoje, que é um número bastante significativo, né? Então, hoje temos muito pouco, mas a boa notícia é que em breve nós teremos bastante. A fonte solar vai ser uma fonte bastante relevante aqui na matriz energética brasileira. E existem incentivos por parte do governo federal ou mesmo de algumas instituições para que essa capacidade aumente, para que se utilize e se gere cada vez mais energia elétrica a partir dos raios solares? Não existem muitos incentivos, mas também não é tão ruim, né? Nós temos hoje o governo federal, de certa forma, apoiando a fonte solar através de alguns mecanismos. Por exemplo, uma usina solar, quando ela é construída, ela tem um desconto na transmissão da energia elétrica. Esse desconto fica vigente durante alguns anos. Isso já é uma vantagem. Outra maneira de viabilizar, o BNDES financia a construção de usinas solares, desde que exista um certo grau de nacionalização dos componentes. Isso, inclusive, tem impulsionado bastante a indústria nacional. A gente tem hoje no Brasil cerca de 10 fábricas de painéis solares, algumas já em construção, algumas já funcionando. Isso é bem né? distribuído pelo país ou elas se concentram Isso mais é bem em distribuído. Nós temos várias fábricas aqui em São Paulo, tem algumas no Nordeste, a gente tem uma certa distribuição, sim. Tá? E falando em distribuição, uma coisa muito legal da energia solar é que ela chega a todos os pontos do território. Ela não fica concentrada num local. Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Você constrói a usina naquele local e ela fica distante, normalmente, dos centros consumidores. A energia fotovoltaica ela chega a todo mundo, né? E ela é uma grande, aproveitando que eu estou falando da distribuição, ela é uma grande geradora de empregos. Então, ela gera empregos locais. Muito importante. Os investimentos feitos em energia solar, eles se traduzem depois em empregos nos estados, nos municípios, né? É uma energia que se capilariza, né, pelo país, né? Tá. E voltando um pouco na questão da capacidade, existe um estudo, Energia Solar no Brasil e no Mundo, e existe uma previsão que em 2018 o Brasil estará entre os 20 países que mais produzirão energia elétrica a partir dos raios solares. Isso é real? Isso é realmente viável? Como isso vai acontecer? Isso é real, isso é possível. A gente não está falando de alguma coisa hipotética, né? Pode ser que o Brasil seja um líder. Não, ele vai ser, porque apesar de ter começado a entrar nessa corrida um pouco tarde, né, a energia fotovoltaica já é usada na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em muitos países já há muitos anos, né? É um assunto de várias décadas, né? O Brasil descobriu isso agora, é uma coisa até engraçada, né? Mas a gente vai ganhar essa corrida. Por quê? A gente tem aqui muita luz solar, né? O Brasil é muito privilegiado com radiação solar. Nós temos um território imenso, com muitas áreas disponíveis para a construção de usinas, e nós temos uma população muito grande. Isso quer dizer que nós temos muitas residências com muitos telhados disponíveis para a instalação de placas solares. Então, o Brasil, com certeza, vai ser um dos líderes mundiais no uso da energia solar. Tá. E se alguém que está assistindo a gente agora tiver interesse de instalar isso na sua casa ou mesmo na sua empresa, como as pessoas elas procuram empresas que façam isso e por onde elas começam? Exatamente. Hoje no mercado já existem empresas especializadas, né, nessa instalação, então você deve procurar uma dessas empresas. A empresa se encarrega de fazer o dimensionamento do projeto para decidir quantas placas serão instaladas. A empresa faz a instalação e, o que é muito importante, a empresa credencia o seu sistema solar na concessionária. Então, sempre que você vai ter uma autoprodução, aliás, uma autogeração de energia elétrica, né, para consumo próprio,
você precisa informar a concessionária. Ela tem que estar ciente. O medidor de energia da sua residência ele vai ser trocado por um medidor novo, um medidor que registra o seu consumo e a sua geração de energia. Tá? Então você não pode simplesmente instalar e utilizar, você precisa informar a concessionária. E essa empresa, né, as empresas especializadas já fazem esse trabalho. Elas prestam uma consultoria. Exatamente, elas fazem a venda e já fazem o projeto e a consultoria para conexão, para o credenciamento perante a concessionária. Tá. Você falou do medidor, que precisa ser trocado. Existe algum outro pré-requisito para que alguém consiga fazer a utilização desse tipo de energia? Não, basicamente, se você está conectado a uma rede de energia elétrica, então praticamente todos os consumidores, embora existam no Brasil consumidores que não estão ligados à rede, mas esse é um caso muito especial, praticamente todos os consumidores do Brasil estão conectados a alguma distribuidora de energia elétrica, né? Então você precisa apenas credenciar o sistema, o medidor será trocado, né? E aí vale um comentário, né? Por que esse medidor precisa ser trocado, né? Os medidores que nós temos nas residências hoje, né, e nas empresas em geral, são medidores de consumo. Então eles medem a energia que você está consumindo. Quando você instala um sistema solar, você pode também passar a ser um gerador de energia elétrica, né? Como que isso acontece, né? Por exemplo, você no mês de janeiro viajou, né, um mês bastante ensolarado, não tem ninguém em casa, o sistema solar está gerando ali a plena força, essa energia não é consumida na residência. Então, automaticamente, essa energia é exportada para a rede elétrica, então a residência, que antes era uma consumidora, ela é uma mini usina solar, né, uma mini usina de energia, ela exporta energia para a rede e essa exportação vai ser contabilizada pelo medidor, tá? No próximo mês, você tem na sua conta de energia elétrica um abatimento relacionado àquela energia que você exportou. Você tem créditos de energia que você pode utilizar ao longo de quantos meses você quiser. Existe um limite para isso, mas é um limite bastante longo, né? Então, daí também a importância desse medidor que é colocado na residência. Você falou também da necessidade dessas pessoas já estarem ligadas a uma rede elétrica. Sim. Saiu uma pesquisa da ANEEL no início desse ano, dizendo que 1 milhão de residências no Brasil não possuem ainda energia elétrica. Essas pessoas, então, elas não poderiam fazer a utilização de energia solar? Elas podem, inclusive, existe um programa do governo que incentivou bastante a... Só complementar, é 1 milhão de residências no Brasil, tá? Os dados da ANEEL. Nós temos no Brasil muitas propriedades rurais, muitas residências ribeirinhas na Amazônia, em muitos lugares, né? Em ilhas. Então tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à energia elétrica. Então tem ocorrido, né, a instalação de sistemas solares, tá? Nesses locais, só que são sistemas solares que utilizam baterias, né? Quando a gente fala hoje em sistema solar, a gente está olhando bastante para sistemas conectados à rede, que são sistemas que não usam baterias. Então, o grande mercado da energia solar, essa grande explosão da energia solar, ela está relacionada a sistemas conectados à rede. Mas também não podemos esquecer essa possibilidade. Nós podemos ter placas solares associadas a baterias, gerando energia elétrica em locais onde você não tem a rede de distribuição. Esse também é um uso importante da energia solar. Marcelo, muito obrigada, tá, por todos esses esclarecimentos. Acredito que para todos que estão nos vendo, isso é muito importante. E para a gente finalizar, eu queria perguntar para você se você tem alguma indicação de leitura para essas pessoas, alguma fonte de pesquisa, ou mesmo deixar alguma mensagem para que as pessoas elas façam utilização, se preocupem mais com a questão da energia, não só da energia solar, mas da energia limpa como um todo. Certo. Bom, para a leitura sobre esse tema, indico o meu livro, que é publicado pela editora Érica, é o livro Energia Solar Fotovoltaica, Conceitos e Aplicações. E também, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, além de ter escrito o livro, eu ofereço na Unicamp cursos de energia solar, tá? Nós, na Unicamp, hoje nos tornamos uma referência, um polo, né, nesse assunto no país. Nós temos vários tipos de cursos básicos, cursos avançados. Esses cursos são gratuitos? Eles não são gratuitos, mas são cursos acessíveis, tá? Qualquer pessoa pode participar. Nós temos participantes do Brasil inteiro realizando esses cursos, né?
E quem tiver interesse em conhecer pode acessar o nosso site, que é cursosolar.com.br. Desculpa. Cursosolar. Curso Solar. cursosolar.com.br, tá? E recomendo aí a todos que busquem informações e conheçam a energia solar, porque é a energia do futuro. Sim. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também a todos que assistiram essa entrevista. Peço que vocês assistam também outras entrevistas que a gente vai falar ainda sobre esse tema de energia e também sobre outros temas que a gente vai trazer para vocês. Muito obrigada pela audiência e até a nossa próxima entrevista.